Boa tarde, amigos. Obrigada pela oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos para fazermos algumas reflexões sobre a nossa doutrina espírita, que tanto nos envolve e nos fortalece. A proposta de hoje é que nós possamos fazer uma reflexão sobre o passamento, que é o capítulo do céu e inferno, que diz respeito à passagem, o momento da passagem, né? É o momento que alguns chamam de morte, né? É o momento de transição, de saída do mundo encarnado para o retorno ao mundo dos desencarnados. É saída da vida material para o retorno à vida espiritual. Existem muitas nomenclaturas, né, para esse momento. E esse passamento a gente pode refletir segundo o livro Céu e Inferno, que é um dos livros que fazem parte da codificação espírita. Ele nos leva a refletir como ocorre, né? Quais são os fatores que influenciam nesse momento. E tudo, desde o início, a gente pode ter certeza que tem a ver com a vida que nós levamos antes desse episódio ocorrer. Por mais que as reflexões sejam sobre o momento da passagem, o momento da morte, o resultado disso é consequência do que foi vivido antes disso, né? Da vida que nós levamos antes desse momento chegar. É isso que vai fazer toda a diferença de como vai acontecer esse momento. Então, para a gente começar, a gente pode primeiro pensar na morte, né? Nesse mês de novembro, nós temos um dia especial onde nós pensamos e vibramos com o dia dos finados, né? Daqueles que já desencarnaram. E tem pessoas que não conseguem nem ouvir falar em morte, nem das pessoas que são queridas a ela e nem de si mesmo. E aí a gente pode pensar por quê? Por que tanto temor? Por que o medo? Medo de quê? Né? Então existem infinitas respostas para essas perguntas. Muitas vezes as pessoas têm medo da morte porque ela lhe é desconhecida. O que é que vem depois? O que é que vai acontecer comigo? Né? As pessoas, por não terem essa resposta, acabam desenvolvendo o medo, a ansiedade, a aflição desse momento. Tem outros que podem dizer que não tem medo da morte propriamente dita, mas tem medo de como vai acontecer a morte, o modo da morte, a maneira que se vai desencarnar, né? E se nesse momento vai haver sofrimento ou não. Então são muitas dúvidas, são muitas indagações, né? Cada um tem a sua maneira de pensar, as suas angústias. Mas quando a gente para um pouco, né? E se a gente tem a oportunidade de ler um pouco sobre esse assunto, a gente percebe que não existe mistério, que não existe um segredo desse momento, né? Foi como eu falei anteriormente, dependendo da vida que nós teremos, assim será o nosso desenlace, né? Não temos o que temer. Vamos parar para pensar no que seria isso. Se eu sou uma pessoa que tem uma vida pautada nos gozos materiais, que eu gosto das ilusões de alegria e de felicidade que o mundo me proporciona, este mundo, né, de provas e expiações. Se eu me permito viver intensamente todas essas ilusões de alegrias e gozos que essa vida material me proporciona, com a compra de roupas, com a compra de joias, de possuir propriedades, de realizar viagens, né? Tudo que essa vida material e efêmera pode me apresentar, e eu vivo-a intensamente, e o meu foco é a satisfação desses desejos, eu preciso refletir sobre
a intensidade dessa relação que eu estou tendo com o mundo material. Porque na hora do desenlace, na hora que eu tiver que retornar para o mundo da verdade, né, que é o mundo dos desencarnados, de onde eu vim, da pátria verdadeira, como é que eu vou ficar se a minha paixão por estas coisas materiais me falam tão fortemente, tão intensamente na alma? Será que eu vou aceitar bem esse retorno ao mundo espiritual, sabendo que eu não vou ter mais a possibilidade de gozar dessas situações? Então, esse desenlace, ele pode ser sim muito mais doloroso. Ele pode ser muito difícil, inclusive, porque vai ser um duelo. É a lei divina se fazendo, né? O desenlace acontecendo, o término do período orgânico acontecendo, que é uma lei imutável, todo mundo precisa prosseguir, todo mundo precisa continuar a caminhada, e eu querendo retroceder, querendo voltar, querendo viver novamente aquelas experiências materiais, querendo viver intensamente aquelas questões materiais do mundo. Então, é um duelo que acontece, né? Entre o segmento da vida espiritual e o momento do desencarne. Então, o que é que a gente pode parar para pensar? Quando a situação não é essa, pode ser o medo da dor, de sentir dor na hora da morte. Mas aí, quando a gente estuda mais um pouco, a gente lê alguns livros da codificação e até outros livros espíritas, como no livro Paulo e Estevão, ele traz para a gente que os primeiros cristãos, né, a morte dos primeiros cristãos que foram perseguidos, eles eram entregues às feras, né, nas arenas da vida, nos coliseus da vida. Só que a fé dos cristãos era tão grande, eles não tinham o temor da morte, eles não tinham o temor de reencontrar com Cristo. Então, eles não tinham esses laços materiais, laços que o prendessem à terra, né, afetivos. Então, nesse livro, Emmanuel nos diz que eles nada sofreram. Na verdade, na hora que liberavam as feras para devorá-los vivos, segundos antes das feras os alcançarem, o desenlace já havia acontecido. Então, nada de dor e de aflição a alma sofreu ou padeceu. Então, sejamos esses cristãos, tenhamos fé, tenhamos uma vida pautada no Evangelho. É fácil? Não, não é fácil. É impossível? Também não, não é impossível. Nós precisamos vencer os nossos interesses pessoais para conseguirmos seguir uma vida com base no Evangelho de Jesus. E isso é o que entrava muitas pessoas a não conseguirem viver uma maneira diferente, fazer escolhas melhores, escolhas pautadas nos ensinamentos de Cristo. Não querer abrir mão do que gosta, do que sente prazer, porque querer, todo mundo quer. Eu quero ser feliz, eu quero seguir ao Cristo, né? Agora, segui-lo verdadeiramente é renunciar, é ter coragem para mudar, é ser submisso às vontades divinas, é abrir mão do orgulho em prol da humildade, é aprender a ser simples, né? Deixando a riqueza e o orgulho de lado. Então, é abrir mão, renunciar mesmo de tudo que nos prende neste planeta.
de provas, né? Esse planeta material de vibração ainda inferior, de sentimentos ainda inferiores, né? Em prol de uma condição moral elevada, em prol do crescimento moral dessa alma. Enxergar a vida por um outro ângulo, dando importância às coisas que verdadeiramente têm importância porque são eternas e não porque são efêmeras, não porque são pueris, mas porque são para a vida inteira, para a eternidade, que é o desenvolvimento, o aprimoramento, a aquisição de virtudes, que são sentimentos sublimes. Então, se a minha vida é pautada na elevação da alma, elevação moral da alma, eu pouco sofrerei nesse momento do desenlace. Aí eu vou trazer uma reflexão que aconteceu comigo essa semana, né? E que foi justamente sobre isso. Eu precisei afolgar um anel, né? A minha aliança. E aí eu levei para um ourives, né? Para ele refazer a aliança, para folgar. E aí eu percebi que esse ourives não estava sendo fiel, que não estava sendo uma pessoa honesta, pelo que ele me falou, pelas atitudes dele. E aí eu fiquei a princípio muito chateada. Eu fiz, meu Deus, mas é uma joia, né? Tem um valor sentimental e tem um valor também material. E aquilo eu percebi que aos poucos estava me consumindo e vira e mexe aquele pensamento vinha na minha cabeça, mas não tá certo isso, de indignação, de revolta, não. Só que aí depois eu parei. Eu fiz, espera aí. Vão-se os anéis e ficam-se os dedos. Por que eu vou permitir que essa situação tire a minha paz, né? Porque não vai retornar comigo essa aliança para a pátria espiritual. A aliança muito mais importante foi a aliança de almas que eu fiz com o meu marido, não é? Que é muito mais intensa e muito mais importante do que um anel de metal, né? Então, tomando as devidas proporções, é exatamente isso. Eu poderia me permitir o desequilíbrio que geraria consequências maiores, né? Desentendimentos, inclusive, por exigir e querer meus direitos e, enfim, criar uma situação muito mais complicada do que se eu parar para refletir. Não tem tanta importância assim. O mais importante não ficou do jeito que eu queria. Eu não sei se verdadeiramente é o mesmo anel, mas enfim, o mais importante é a simbologia que este anel tem para mim e, no caso, meu marido. E que depois que ficou tudo pronto, foi isso que prevaleceu. Eu optei por não me permitir que sentimentos ligados à materialidade tomassem conta de mim naquele momento. E foi esse tipo de pensamento de que o mais importante é o meu sentimento em relação a ele do que um anel que apenas representa isso, né? Porque vai que meu anel cai pelo ralo da pia. Quer dizer que meu casamento acabou porque eu coloquei e depositei todos os meus anseios no anel? Não posso, não posso, não devo. Então, eu acho que nas atitudes que nós temos da vida, a gente tem que sempre parar para pensar a intensidade das situações, o meu desgaste de energia, o que eu realmente estou preferindo, onde realmente eu estou depositando as minhas forças e estou investindo, né? Então, foi só um exemplo que aconteceu e que eu acho que caberia nessa questão de quanto a gente está apegado às coisas materiais, quanto apego a gente tem
né? E que isso pode atrapalhar muito nesse momento do passatempo, ó, do passamento, ou quanto pode ser mais fluido, mais leve, mais tranquilo esse momento. Eu acredito que a consciência da morte, quanto mais a gente pensar nela, mais tranquilo fica. Fugir dela não é solução. Então, quando às vezes o que prende a gente não são objetos materiais, mas o que prende a gente são os sentimentos em relação às pessoas que vão ficar, é tão grave quanto, né? Porque muitos seres sofrem justamente porque não trabalhou esses sentimentos durante a vida. Não pensou que a morte pode acontecer para qualquer um, a qualquer momento, porque nós não detemos o conhecimento de saber quem vai partir e quando vai partir. Uma coisa nós temos certeza: a justiça divina não falha. Quem desencarnou, desencarnou com permissão divina. Não, Jesus não piscou e aí, sem querer, a pessoa foi lá e no momento que ele piscou, desencarnou. Isso não existe. Todas as pessoas que desencarnam e que retornam ao mundo espiritual, esse movimento de ir e vir ocorre com a permissão divina, né? Então eu nunca posso pensar assim, mas se eu tivesse feito de uma outra forma, eu poderia ter evitado. Quem somos nós para saber se se a gente tivesse evitado, ele teria desencarnado? Não, essa resposta a gente não vai ter nunca. Nós precisamos tomar muito cuidado com o apego às pessoas que nós amamos e que estão ainda no mundo encarnado, né? Porque da mesma forma que nós temos apego às coisas e objetos materiais, nós podemos ter em relação às pessoas e causar dor e causar sofrimento de forma semelhante. Porque nós não vamos querer que o desenlace aconteça pensando que nós vamos nos separar, né? E viveremos afastados, né? Por muito tempo, e o que não é verdade. Porque nós sabemos que Deus é soberanamente justo e bom e não vai permitir que almas que se amam fiquem afastadas pela eternidade, que fiquem afastadas por muito tempo. Vão ficar afastadas pelo tempo que for necessário para o crescimento individual de cada uma. Mas os encontros durante os sonhos, os encontros nos mundos dos espíritos, isso vai acontecer. Quando os dois já tiverem retornado à pátria espiritual, o reencontro vai acontecer, né? Então, nós precisamos pensar, sim, e trabalhar isso na nossa mente, né? Se o meu filho desencarnar, nesse momento, como é que eu vou ficar? Se o meu marido desencarnar, como é que eu vou ficar? E se eu desencarnar, se estiver no meu planejamento reencarnatório, retornar à pátria espiritual, nesse momento, como eu estou e como eu chegarei e como vai ser esse momento e essa passagem? São muitas reflexões que esse assunto nos permite e que nós precisamos ter um tempinho para realizar, tá certo? É um assunto extremamente interessante. E quando a gente vai lá no livro Céu e Inferno, né, que tem esse momento do passamento, ele nos diz que existem 4 situações possíveis que podem acontecer no momento do desenlace. A primeira é quando esse desprendimento acontece de maneira fluida, completa, onde a alma não sente absolutamente desequilíbrio nenhum. Acontece de maneira natural. Esse eu acho que acredito, né, que é a condição que todo mundo desejaria que acontecesse com nós, né?
Mas existe também uma outra situação, que é quando existe essa união forte do corpo e do perispírito. É aquilo onde nós conversamos, né, anteriormente, quando existe uma, uma força, uma de união, onde os meus desejos, as minhas vontades, principalmente, estão presas a esse mundo material. Então, esse momento do desenlace é bem difícil porque o corpo está muito ligado ao perispírito, né? E esse corpo não quer fazer esse desenlace, não quer separar do orgânico, não quer separar, na verdade, o orgânico do perispiritual, né? Porque quer continuar gozando desses momentos e desses objetos, dessas circunstâncias materiais. Tem a terceira situação, que é uma união fraca, né, que vai acontecendo esse desenlace gradativamente, e quando realmente o momento do coração para de bater, o último laço que os unia se rompe de maneira tranquila, né? Então existe essa terceira condição. E a quarta, né, quando após a cessação da vida orgânica, ainda vão existir pontos de contato entre o corpo e o perispírito. E aí é muito triste, e aí é muito doloroso, porque a gente não consegue controlar nem conter as leis divinas, né? O que tem que acontecer vai acontecer, quer a gente queira ou não. E aí ficar ligado ao corpo físico é muito doloroso, porque a gente vai perceber todo o processo de deterioração orgânica, né? A gente vai ficar preso naquele momento dentro do caixão ou da incineração e sofrendo a decomposição orgânica, né? O retorno da matéria para a natureza, e isso vai ser muito dolorido, né? Para o ser. Não doloroso fisicamente apenas, mas emocionalmente, para a alma isso não faz bem. Então, além desse momento do passamento, como chega esse espírito na condição, né? Em que condição chega ele no mundo espiritual? No céu e inferno ele nos fala que existe o momento da perturbação, né? Muitos, a maioria na verdade, não consegue entender o que está acontecendo, não consegue perceber se ainda estão vivos no mundo encarnado ou se estão no mundo dos desencarnados, e que essa perturbação pode levar horas ou pode levar meses, dependendo de como foi que este ser viveu no período que estava encarnado e as suas percepções de mundo, né, e de vida também. Então, a causa principal da maior ou menor facilidade nesse despreendimento é o estado moral da alma. Como vai acontecer o desenlace, nós não sabemos. Pode ser por um infarto, pode ser por um derrame, pode ser por um acidente, pode ser por falência dos órgãos, o que a gente chama, né, morreu de velhice. A forma a gente não sabe, mas o que a gente pode trabalhar para ser da melhor forma possível é o passamento. Quanto mais eu me dedicar às coisas espirituais, menos dor, menos sofrido será esse passamento. Quanto mais valor eu der às coisas materiais, maior a dor e maior o sofrimento. O espiritismo está lá no céu e inferno. Ele não é indispensável para o resultado desse passamento. Ele não tem a pretensão de assegurar que, já que nós conhecemos o espiritismo, pronto, é o suficiente para que o nosso passamento seja tranquilo. Não, ele não tem essa pretensão, mas ele facilita, pelos conhecimentos que fornece, as pessoas nesse momento.
Ele facilita pelos sentimentos que inspira as pessoas a serem diferentes, fazendo a pessoa compreender a necessidade de se melhorar. Então, a ferramenta do espiritismo, ela é importante porque ela nos dá condições, ela nos permite compreender como pode ser esse momento e eu, conhecendo, posso fazer escolhas, né? Como viver para saber como morrer, né? Então, o nosso retorno à pátria espiritual pode ser calmo, tranquilo, ou ele pode ser aterrador, um verdadeiro pesadelo, né? Então, depende de quê? Depende da minha moral. Depende de como eu escolhi viver. Se eu escolhi viver na mentira, sentindo inveja, não deixando ninguém calar o meu orgulho, deixando o meu egoísmo falar mais alto, todos esses sentimentos mais inferiores, eu não os combati e, além de não os combater, eu ainda me permiti valorizar as coisas materiais, o meu desenlace pode ser realmente mais doloroso. Agora, se eu sou uma pessoa que optou em vencer a si mesmo, vencer as minhas próprias imperfeições, trabalhando para não ser tão egoísta, trabalhando o altruísmo, trabalhando a benevolência, trabalhando a fé, trabalhando o ajudar ao próximo através da caridade, trabalhando o desapego, né, às coisas materiais, não dando tanto valor às coisas materiais, e sim a conquistas de valores espirituais, aí o meu passamento pode ser completamente diferente. Então, essa foi a reflexão que eu quis trazer para nós nesse momento, né? E eu espero ter ajudado e proporcionar um pouquinho dessa reflexão para todos vocês, tá bom? Que o Mestre Jesus nos envolva, nos fortaleça, nos dê um dia de paz e que a gente possa, sim, pensar nesse momento e pensar em tudo isso que foi dito para o nosso bem, para que a gente não se desequilibre no momento que a gente retornar à pátria espiritual, quando a lei divina se fizer sobre cada um de vós nesse momento. Muita paz.